Você já parou para pensar em como você vai administrar o dinheiro que você vai acumular durante toda a sua vida lá na frente quando você estiver aposentado, de forma que esse dinheiro não somente te sustente na sua aposentadoria, mas que ele também nunca acabe? Porque pensa bem, se você fizer um planejamento de aposentadoria para você se aposentar aos 60 anos e esse dinheiro te sustentar por 20 anos, se você viver até os 90, isso vai ser um problema. Então o ideal é que você faça um planejamento em que o seu patrimônio te sustente, mas que ele também nunca acabe para que você nunca passe por esse problema. E existem alguns métodos diferentes que os investidores usam para fazer essa administração do patrimônio, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 3 principais para que você possa conhecer e escolher qual deles faz mais sentido para você, e assim você possa fazer o seu planejamento de independência financeira e aposentadoria. A primeira que eu vou falar é a mais conhecida de todas, e a última é a menos conhecida aqui no Brasil, mas é a que eu escolhi para o meu planejamento, e eu vou te explicar esse método, como é que funciona, e te disponibilizar nesse vídeo aqui uma planilha grátis para que você possa fazer as suas simulações de aposentadoria e saber como anda aí o seu planejamento de independência financeira. O primeiro método é o mais conhecido aqui no Brasil, que é viver de dividendos. Esse método foi muito popularizado principalmente pelo Barsi, pelo pessoal do AGF, e esse método é bem simples de entender. Ele consiste em você acumular ao longo da sua vida ativos pagadores de dividendos e proventos, até um ponto em que você tem um número desses ativos tão grande que eles vão ser capazes de sustentar o seu padrão de vida e ainda vai sobrar um pouco para você reinvestir e conseguir repor a inflação. Nessa estratégia, a ideia é você nunca vender os seus ativos de renda variável. Você vai ter uma carteira robusta, com ativos perenes, que tem menor oscilação, mas você vai manter esses ativos por toda a sua vida e a rentabilidade que vem deles que vão te sustentar durante a sua aposentadoria. Então esse método é super eficiente, funciona, o Barsi tá aí, não nos deixa mentir. O risco desse método é o seguinte, é que nesse método você fica totalmente ou quase 100% alocado em renda variável. Então, por exemplo, no caso do Barsi, isso não é tanto um problema porque o patrimônio dele é muito grande. O que ele recebe de dividendos é muito mais do que o que ele precisa para se sustentar. Mas se no seu caso, a rentabilidade que os seus investimentos te renderem lá na frente for exatamente o que você precisa, em um momento de crise, se a sua carteira cair bastante, como aconteceu em 2020 com a própria carteira do Barsi, a sua renda também vai cair bastante. E aí isso vai ser um problema para você. Então, o ideal nessa estratégia aqui é que você consiga um patrimônio bem maior do que o que você precisa. Não precisa ser tão grande quanto o Barsi, é claro, mas que renda pelo menos o dobro do que o que você precisa, para caso tenha uma crise lá na frente, e as crises acontecem de tempos em tempos, essa oscilação que vai ter no seu patrimônio, por estar totalmente em renda variável, não afete o seu custo de vida lá na velhice, quando você não quer se preocupar com isso. A segunda estratégia é chamada de sequência de retorno. Como que ela funciona? Você também vai investir em renda variável, nos melhores ativos, mas não necessariamente você vai investir em ativos focados em distribuição de dividendos. A sua meta aqui é fazer o seu patrimônio crescer o máximo possível. Você pode sim investir em empresas pagadoras de dividendos, mas você também pode focar em outros setores como tecnologia, ações internacionais, talvez até criptomoeda. A sua ideia aqui é acelerar o máximo possível o crescimento do seu patrimônio. E qual é a estratégia lá no futuro? É que você faça essa sequência de retorno. Como que isso funciona? Você, de maneira gradativa, vai reduzindo a sua exposição em renda variável para que no momento em que você planejou a sua aposentadoria, então, por exemplo, se você quer se aposentar com 60 anos, nesse momento, seguindo essa estratégia, você vai estar 100% alocado em renda fixa. Então, o que a maioria dos investidores costuma fazer é, 10 anos antes da sua aposentadoria, começar a reduzir gradativamente a sua posição, e é legal que essa migração da renda variável para renda fixa seja feita de maneira gradativa, porque a renda variável, muitas vezes, pode ter uma crise, uma recessão, uma guerra, alguma coisa muito grande que faça a sua carteira cair muito. Então, se você se planejar para, por exemplo, ter 100% em renda variável até a sua aposentadoria e migrar 100% para renda fixa exatamente no ano da sua aposentadoria, pode ser que você dê o azar de exatamente nesse ano ter uma crise global. E aí o seu patrimônio cai pela metade. Pensou que horrível que seria isso? Então, por isso que as pessoas fazem essa sequência de retorno ao longo de no mínimo 10 anos. 10 anos, óbvio que é uma sugestão, mas é um prazo mínimo. Então, você pode, por exemplo, se planejar para um prazo maior. Você pode, por exemplo, ser bem mais conservador, ficar 100% alocado em renda variável até os 30 anos e fazer uma sequência de retorno gradativa dos 30 aos 60, de maneira que aos 60 anos você esteja alocado 100% em renda fixa. Então essa sequência dilui o seu risco ao longo desse tempo que você está migrando para renda fixa. A vantagem desse método em relação ao anterior é que quando você estiver aposentado, seu patrimônio vai estar alocado em um rendimento que não tem variação. Então você não tem esse medo de ter uma crise, do seu patrimônio oscilar demais. Ele vai te gerar uma renda mais previsível.
variável. Uma observação interessante desse método é que você pode usar ele também para objetivos de longo prazo que não são para sua aposentadoria. Então, por exemplo, você sabe que para todo objetivo de curto e médio prazo, a gente sempre vai fazer investimentos na renda fixa. E para aposentadoria, que é o longuíssimo prazo, a gente vai usar a renda variável se você quiser. Mas renda variável a gente só usa mesmo em investimentos de longo prazo, de no mínimo 10 anos. Porém, se você tem um outro objetivo que é para mais de 10 anos, que não é a sua aposentadoria, esse método aqui é considerado ideal, porque num outro objetivo que não é a sua aposentadoria, você vai gastar esse dinheiro, você vai usar esse dinheiro. Então o ideal é que na data que você vai cumprir essa meta, esse objetivo, que o seu dinheiro já esteja 100% em renda fixa para você usar ele, certo? Então para isso você usa a sequência de retorno. Então, por exemplo, você tem um objetivo para daqui a 15 anos. Você tem uma data exatamente de quando isso vai acontecer. Então a partir de hoje você investe em renda variável por 5 anos e daí para frente você vai reduzindo em 10% a sua posição em renda variável para que exatamente daqui a 15 anos, quando você vai usar esse dinheiro, ele vai já estar 100% em renda fixa. Eu uso essa estratégia aqui na carteira que eu montei para minha filha. Assim que minha filha nasceu, eu montei uma carteira para ela e o objetivo dessa carteira não é construir um patrimônio para minha filha, mas é custear os estudos dela assim que ela se formar lá com 18 anos. Quando ela terminar a escola, eu vou usar esse dinheiro para investir na educação dela. Então hoje minha filha tem 2 anos, faz 2 anos que eu invisto nessa carteira. E eu tô quase 100% alocado em renda variável. Eu tenho ativos de todo tipo, até criptomoeda nessa carteira. Ela tá valorizando bem, então eu vou continuar investindo nessa carteira, mas eu quero usar esse dinheiro daqui a 16 anos, exatamente em 2039. Então qual que é a minha estratégia? Eu tenho até isso aqui numa planilha aqui, ó. A minha alocação atual é 80% em renda variável e 20% no Tesouro Selic. E eu vou manter essa posição de 80% em renda variável na carteira da minha filha até 2029. A partir de 2029 eu vou começar gradativamente a reduzir essa posição em renda variável. Então, até 2029 vai ser 20% na Selic, em 2030 eu já vou aumentar para 25% na Selic, e assim eu vou aumentando gradativamente para que lá em 2039, quando minha filha tiver 18 anos, vai estar 100% do dinheiro no Selic, que é o momento em que eu vou usar esse dinheiro para fazer os investimentos em educação para minha filha. Então essa segunda estratégia aqui é muito boa para esse tipo de objetivo de longo prazo que não é a sua aposentadoria, um objetivo que você vai usar 100% do dinheiro. E a terceira estratégia, que é a que eu tô usando no meu planejamento de aposentadoria e independência financeira, é uma estratégia que não é muito conhecida aqui no Brasil, ouvi poucas pessoas falando sobre ela aqui, mas ela é bem difundida fora do Brasil, que é a regra dos 4%. Como que funciona essa estratégia? Essa estratégia consiste em você acumular uma quantidade de patrimônio para que lá no futuro você faça um saque anual de 4% do seu patrimônio, e aí com esse saque que você fez, você vai se sustentar durante um ano. E aí, passando mais um ano, você faz mais um saque de 4%, porque estudos mostram que se você fizer um saque anual de 4% do seu patrimônio, ele nunca vai acabar. Obviamente que ele tem que estar investido, mas se você sacar somente 4% por ano, ele vai ter uma rentabilidade durante um ano que vai repor esse valor que você sacou e ainda vai repor a inflação. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, que tem condições diferentes das nossas aqui. Estados Unidos tem uma inflação menor, mas uma taxa de juros menor também. Então é isso, apesar de aqui no Brasil a inflação ser maior, a gente também tem uma taxa de juros maior. E não tem uma perspectiva de grande mudança nessa característica do Brasil ao longo dos anos. Então isso se aplica no Brasil de maneira muito parecida. Se você fizer um saque ali de por volta de 4, 5% do seu patrimônio por ano, ele não vai acabar nunca. Então para fazer esse planejamento eu criei essa planilha aqui e eu vou disponibilizar ela de graça para você aqui na descrição. Você acessando essa planilha, eu vou te explicar aqui como que você vai usar ela. Lembrando que essa planilha aqui é uma planilha do Google Drive, então quando você acessar ela, ela não vai estar editável. Você precisa fazer uma cópia dela para você conseguir usar. E é muito simples, você só precisa estar logado na sua conta Google quando você acessar ela, e aí você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia. Aí ele vai criar uma cópia dessa planilha no seu Google Drive e aí você vai conseguir editar ela. Aqui é o seguinte, você vai preencher somente esses campos em branco aqui, e todos esses campos em cinza e esses campos coloridos aqui, que eu já vou te explicar como é que funciona, vão ser alterados automaticamente conforme as suas informações que você fornecer aqui. Então aqui você vai colocar a sua idade hoje, eu tenho 35 anos hoje, então coloquei aqui 35. O ano atual já tá 2024 aqui, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, você coloca o seu ano atual aí. Aqui é a sua renda mensal desejada. Então, por exemplo, aqui você não vai colocar o valor corrigido pela inflação, você vai colocar como se você fosse se aposentar hoje. Quanto que você precisa hoje para se aposentar? Qual que é a sua renda mensal atual? Qual que seria a renda mensal ideal se você fosse se aposentar hoje para você conseguir se sustentar? Aqui é legal você considerar uma renda mensal um pouquinho maior só do que a sua vida atual, porque você tem que considerar que, por exemplo, um plano de saúde para uma pessoa mais velha é bem mais caro. Então, se, por exemplo, hoje você precisa de 5 mil reais para viver, é bom você colocar um pouquinho a mais aqui, coloca um 6, entendeu? Eu vou colocar aqui só pra gente fazer uma simulação
um valor de 5 mil reais. Aqui em inflação, eu sugiro que você deixe 5%, que essa é a inflação média do Brasil aí nos últimos anos. Se você puxar a inflação do Brasil nos últimos 15, 20 anos e tirar uma média, vai dar mais ou menos 5%. Então vamos deixar aqui 5%. E aí aqui nessas colunas da direita, você vai colocar as informações do seu patrimônio. Então você vai colocar quanto que você já tem investido. Então eu vou fazer uma simulação aqui a princípio de uma pessoa que tem 10 mil reais. Qual que é o seu aporte mensal? Então quanto que você consegue aportar? Vou colocar aqui um exemplo de uma pessoa que consegue aportar 2 mil reais por mês. Aqui em rentabilidade eu deixei 12%, que é uma rentabilidade bem conservadora que a gente consegue aqui no Brasil só investindo em renda fixa. Não é bom você ser muito arrojado aqui nessa rentabilidade, é melhor ser conservador nessas simulações aqui de aposentadoria, porque é melhor você se surpreender para mais do que para menos, né? Você colocar aqui 20% ao ano, é difícil que você consiga ao longo dos anos 20% ao ano todos os anos. Num ano ou outro você consegue, mas todo ano até você se aposentar é bem difícil. Então seja conservador aqui nessa rentabilidade. Nessa primeira simulação vou colocar aqui 12%. E aqui na porcentagem de retirada é os 4%. A gente pode simular com 5 também, mas eu vou ser bem conservador, vou colocar 4%. E aí como que essa planilha funciona? Ela vai te mostrar aqui, ó, que por exemplo, se você fosse aposentar daqui a um ano, como você colocou que hoje você precisa de 5 mil reais para se aposentar, daqui a um ano, por causa da inflação, você precisaria de 5.250 reais por mês para se aposentar. Ou seja, você precisaria de 63 mil reais para você se sustentar durante um ano inteiro. Daqui a um ano isso, certo? Já considerando a inflação. Ou seja, como você quer fazer um saque anual de 4%, você precisaria, para se aposentar daqui a um ano, de um patrimônio de 1,5 milhão de reais. Aí você faria um saque de 4%, que seriam esses 63 mil, que seria o suficiente para você ter 5.250 reais por mês para você viver durante o ano todo. Beleza? Entendeu como é que funciona essa planilha? Então aqui, essa coluna patrimônio necessário mostra quanto você precisaria para se aposentar daqui a um ano, e aqui o quanto que você vai ter nessas condições que você mostrou aqui. Então quer dizer, uma pessoa que tem 10 mil reais hoje, que aporta 2 mil reais por mês, com uma rentabilidade de 12%, daqui a um ano ela vai ter 36 mil reais. Ou seja, ela tá bem longe ainda de se aposentar. Isso é muito abaixo do 1,5 milhão que ela precisaria para se aposentar daqui a um ano. Então, ele já vai pintar essa célula aqui de vermelho. E aí perceba que as células aqui abaixo estão todas em vermelho, e aí chega um momento que elas ficam em verde. Quando ela ficar em verde, significa que aqui você conseguiu acumular o patrimônio necessário para você se aposentar seguindo a regra dos 4% aqui. Então veja que nas condições atuais, ela se aposentaria daqui a 31 anos, 372 meses, com a idade de 66 anos, no ano de 2055. Ela teria um patrimônio de 7 milhões, que é mais do que o suficiente aqui, porque aqui tá mostrando que ela precisaria de 6 milhões e 800 mil para se aposentar. Ou seja, ela conseguiria fazer um saque anual aqui de 270 mil reais, que seria o suficiente para ela ter essa renda aqui de 22 mil reais, que é o que ela vai precisar para daqui a 31 anos ela ter uma vida equivalente a uma vida de 5 mil reais hoje. Então, 5 mil reais hoje, daqui a 31 anos, são 22 mil reais. Veja como a inflação corrói muito o poder de compra do nosso dinheiro. Por isso que a gente precisa considerar isso na hora de fazer um planejamento de aposentadoria. Então aqui você consegue fazer essa simulação facilmente. Então eu vou simular um outro cenário aqui, um cenário mais otimista, de uma pessoa que já tem 100 mil reais investidos e essa pessoa consegue investir 3 mil reais por mês. Nesse caso aqui, a pessoa conseguiria se aposentar daqui a 21 anos. Se ela tem a minha idade aqui, ela se aposentaria com 56 em 2045, com um patrimônio aqui ó, de 4 milhões, que é o suficiente para ela fazer um saque anual de 167 mil, que vai gerar uma renda de 13 mil reais mensais para ela, que é o suficiente para ela se sustentar. Beleza? Então essa planilha tá aqui na descrição para você, aí você coloca as suas informações aqui e faz as suas simulações. E agora eu vou te sugerir esse vídeo aqui, porque talvez você viu esse aqui e ficou meio desanimado, que você tá muito no início da sua jornada, mas esse vídeo aqui vai te mostrar por que os primeiros 100 mil reais é o mais difícil. E depois que você alcançar, os juros compostos vai fazer grande parte do trabalho para você. Então vai lá que esse vídeo aqui vai te dar um ânimo muito grande para você alcançar a sua independência financeira.